Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Energisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para quem ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, o botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a sua compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra para Maurício Botelho, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação. Maurício, pode prosseguir, por favor? Muito obrigado, operadora. Bem, boa tarde a todos. Com satisfação que iniciamos aqui a nossa teleconferência dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Está aqui na minha sala, ao meu lado, a vice-presidente Roberta Godoy, o vice-presidente Alexandre Ferreira, o de regulação, o vice-presidente Giorelli, responsável pela área de redes, o Antônio Tovar, diretor de finanças corporativas, e remotamente eu tenho o Fernando Maia, diretor de regulação, e Rodrigo Santana, assessor de estratégia regulatória. Vocês vão notar na apresentação, tem um slide 3, que é um sumário dos eventos mais importantes de 2021 e o que ocorreu aqui no início de 2022, mas eu queria passar direto aqui para o slide 5, por favor. Nesse slide seguinte, por favor. Ok, nesse slide observamos que os resultados do 2021, né, do mercado de energia, ele avançou 1,5% frente a 2020, a maioria das empresas cresceu. A Energisa Paraíba, a Energisa Borborema, Sul-Sudeste e Tocantins foram os destaques do ano, impulsionados aqui pelo consumo industrial, sobretudo aqui no segmento aí de produção têxtil, calçados, no segmento automobilístico, metalurgias e minerais não metálicos, né? O consumo industrial, então, ele foi o carro-chefe aqui do ano, né, com um crescimento de 4,5%. Obviamente, uma comparação meio desigual, porque em 2020 foi o período mais intenso aqui da pandemia. A classe comercial também teve uma recuperação, cresceu 1,7%, aí motivada aí pela reabertura de shopping centers e grandes varejistas. Já a classe residencial e rural apresentaram alta mais tímida aqui, em função aí, de fatores climáticos aqui bem atípicos, principalmente no último trimestre, em especial também na região do Mato Grosso.
Entretanto, se a gente fizer um comparativo aqui, um ano sem o efeito da pandemia, que seria 2019, apresentamos aqui um crescimento de 2,4%. Vamos para o slide seguinte, o slide 6. Apresentamos aqui o desempenho do trimestre, do quarto trimestre. Ele recuou 2,6% comparado aqui com o ano anterior, em função aqui de, eu diria aqui, anomalias extremas aqui desses 2 anos, né? O quarto trimestre, historicamente, para a gente, é o de pico de consumo, né? E o que ocorreu aqui em 2020 foi muito expressivo, uma seca intensa, calor recorde em diversas regiões. Já em 2021 foi o contrário, né? Nós tivemos um volume de chuvas significativo, temperaturas bem mais amenas, né? E aí impactou aqui a maioria do consumo nas regiões de concessão daqui do Grupo Energisa, em especial na região do Centro-Oeste e no Norte. Também impactou aqui, nesse trimestre, o calendário de leitura menor e a desaceleração de alguns segmentos da indústria, e também no agronegócio. Aí, diante desses fatores aqui, o consumo residencial ele caiu, né, após o recorde lá do quarto trimestre, que foi bem alto, né, e aí direcionou também no mesmo impacto o segmento rural, né, com menor utilização aqui de pivôs na região do Centro-Oeste, e o segmento comercial, em função aqui dos extremos de temperatura entre o quarto trimestre de 21 e o mesmo período lá de 2020. Já na classe industrial, tivemos um incremento de 0,7%, e aqui motivado também o segmento de minerais metálicos e não metálicos, e alimentícios, com destaque aqui para o Energisa Tocantins, Sul-Sudeste e Minas Gerais. Entretanto, o desempenho foi mais modesto do que foi observado no quarto trimestre de 2020, quando a demanda estava aquecida em razão da indústria estar com menor estoque naquele momento. Vamos agora para o slide 7. Isso aqui eu queria fazer um parênteses aqui de comparativo, né? Esse universo aqui mostra aqui desde 2005, quer dizer, 17 anos, o diferencial de crescimento do Grupo Energisa em relação ao Brasil. Nota que, na média, a Energisa cresce 2,2 pontos percentuais a mais que a média nacional. Tá? E apenas em 3 momentos desse universo de 17 anos, tivemos esse diferencial negativo e mais intenso aqui em 2021, pelos fatores que a gente já mencionou anteriormente, né? E também pelo fato que a pandemia também ela demorou um pouco a ser carregada do ano 2020 para 2021. Então, a interiorização da pandemia foi um pouco mais tardia ali na região do Centro-Oeste e região Norte. Vamos ali para o slide 8, vamos falar sobre perdas elétricas. Aqui, os parabéns aqui para a equipe aqui da Energisa. Esse indicador fechou aqui em 12,89%, uma redução de 0,85 ponto percentual em relação a dezembro de 2020. Foi uma belíssima evolução. Pelo terceiro trimestre consecutivo desde a aquisição lá de Acre Rondônia, né, no final de 2018, esse indicador ficou abaixo do nível regulatório. Ele fechou aqui o ano de 2021 0,27 ponto percentual abaixo do limite regulatório. Já lá em 2020, final de 2020, já estava em posição inversa. Esse indicador aí era 0,60 ponto percentual acima do limite regulatório. Aí eu queria destacar aqui a Energisa Rondônia, teve uma redução bem expressiva, 2,41 pontos percentuais entre o exercício de 21 e 20, e fechou o ano aí com 24,27%, contra o limite regulatório de 22,55%. Essa evolução na região de Rondônia tem sido substancial, e só para título de comparação aqui, o patamar anterior à privatização era de 28,14%.
Essa evolução dos indicadores de perdas do grupo é um reflexo aqui da intensificação das ações e de gestão de combate a perdas não técnicas e do nosso vigoroso plano de investimentos que estamos carregando aqui no grupo nos últimos anos. Por favor, vamos para o slide 9. Aqui também destaco o desempenho aqui dos indicadores de qualidade. Mostramos aqui melhorias expressivas em DEC/FEC. Neste ano, a Energisa Paraíba e a Energisa Rondônia alcançaram o melhor DEC/FEC da história dessas duas companhias. A Energisa Paraíba reduziu o DEC em 3 horas e o FEC em 1,23 vezes frente a 2020. Já a Rondônia reduziu o DEC em 9,75 horas e 5,8 vezes no FEC entre esses períodos, e é a primeira vez que essa empresa atingiu o DEC abaixo do limite regulatório. Certamente uma conquista aqui para a região e para os consumidores de Rondônia. Em relação ao FEC, todas as nossas 11 distribuidoras continuam abaixo do limite regulatório e 6 dessas empresas alcançaram aqui os seus mínimos históricos acumulados no ano. Por favor, o slide seguinte, o slide 10. Temos aqui a inadimplência, né? O indicador, fechamos aqui patamares aí pré-pandemia, fechamos aí em 0,91% em relação ao faturamento dos últimos 12 meses, enquanto que esse indicador lá em 2020 foi de 1,65%. Em termos de provisão, que tem aqui nesse slide, né, para devedores duvidosos, né, fechamos o ano com 246 milhões de provisões, enquanto que em 2020 as provisões foram 380 milhões. No quarto trimestre, comparando com 20, tivemos algum incremento aqui de 47,4 milhões no quarto trimestre de 20 para 89,9 no quarto trimestre de 21. Vamos agora, então, para o próximo slide, por favor. Aqui é sobre os destaques financeiros. O próximo, por favor. Esse slide 12. Podemos notar o PMSO em 2021 se manteve em patamar estável em relação ao período pré-pandemia. De fato, tem uma redução nominal de 1%, 29 milhões no acumulado. Entretanto, comparado com 20, né, aí teve um incremento de 11,2%, um ponto percentual acima da inflação. Então, é um problema aqui de base comparativa, aí, uma base baixa aí de 2020, onde a Energisa fez um esforço tremendo aqui de redução de custo, talvez a melhor empresa do setor elétrico em termos de redução naquele ano. Por favor, slide seguinte, vamos falar aqui do EBITDA. Aqui tem o EBITDA societário do quarto trimestre, aumento de 55,9%, ou 625,8 milhões em relação ao quarto trimestre de 20, e atingiu o total de 1,7 bilhão no período. Esse desempenho é explicado principalmente pelo incremento da parcela B, totalizou aí 516 milhões no trimestre, aí, obviamente, induzido pelos repasses inflacionários, dos reajustes e revisões tarifárias, né? Também nós tivemos alguns efeitos não recorrentes, como 156 milhões, que foi aí do Purchase Power Allocation, o PPA, da aquisição de Rondônia, e algumas reversões de causas cíveis e trabalhistas, resultando de acordos judiciais. O EBITDA sem efeitos não recorrentes, não caixa, nos trimestres, teve aqui um crescimento de 37,6% e atingiu a marca aí de 1,3 bilhão. No acumulado do ano, totalizou 6,2 bilhões, um aumento aí de 57,5%, ou 2,26 bilhões em relação ao mesmo período de 2020. Sem esses efeitos não recorrentes, não caixa, esse aumento foi aí de 1,75 bilhão, ou um crescimento de 50,5% entre os 2 anos. Por favor, o slide seguinte.
slide 14, nós vamos falar aqui sobre o EBITDA regulatório, e também com destaque aqui das últimas duas aquisições, de Acre e Rondônia. E nós temos mostrado isso nos últimos trimestres. A Energisa se destacou aqui em 2021, fechou aí com um valor positivo de 227 milhões, após uma situação de EBITDA negativo lá em 2020, e a cada ano aí está se aproximando aí do patamar regulatório. Já o Acre já supera bastante aqui esse patamar regulatório, né? Ele ultrapassou em 44,9% o patamar regulatório de 107 milhões, alcançou aí 156 milhões em 2021. Essas empresas estão gradualmente se transformando e seguem aqui firme na trajetória para se equiparar aí com o desempenho das demais empresas aqui do Grupo Energisa. O slide seguinte, vamos comentar aqui sobre o lucro líquido. Nesse trimestre foi de 583 milhões, a marca de 203,4% mais que os 192 milhões registrados lá no quarto trimestre de 20. No ano, o lucro líquido alcançou 3,1 bilhões, crescimento de 90,9% em relação ao exercício de 2020, ou 1,46 bilhão a mais do que 2020. Da mesma forma, fazendo aqui alguns ajustes, né, excluindo aqui a marcação, mercado do bônus de subscrição e o crédito fiscal, que foi constituído pela primeira vez no Acre, né, já que está gerando resultados positivos, né, e dentre outros efeitos não caixa, não recorrentes, né, o lucro líquido aí, ele apresentou um crescimento de 758,7 milhões, ou 67,8% de incremento do lucro, sem esses efeitos aqui não recorrentes. Vamos agora para o slide seguinte, vou falar do endividamento. No quarto trimestre, fechamos aí com um patamar no balanço de 15,2 bilhões, representou um incremento aqui de 576 milhões em relação ao trimestre anterior, de setembro de 21. Ao longo de 21, a companhia realizou diversas operações de rolagem, alongamento, financiamento de longo prazo, totalizou 7,6 bilhões de transações, sendo que só no último trimestre foram 2,6 bilhões. Seguimos aqui, como podem ver aqui nesse gráfico, né, uma posição de caixa bem robusta, essa coluna em azul que está aqui ao lado, frente aí aos 6,6 bilhões que fechamos de caixa equivalentes lá em setembro de 21 e 6,9 bilhões lá no final de 2020. Também nesse slide aqui a gente mostra o indicador de alavancagem, a dívida líquida para o EBITDA ajustado, né, que é o que a gente usa aqui para efeito de covenants. Ele segue em queda, desde o terceiro trimestre de 2020 está em queda, fechou o ano de 21 em 2,3 vezes, ante 3,1 vezes que estava lá em 2020, ou seja, uma redução aqui de 0,8 vezes nesse indicador de dívida líquida para o EBITDA. Só para relembrar aqui que o nosso limite de covenant de dívida líquida para o EBITDA ajustado para o ano de 21 é de 4,25 vezes. Ou seja, nós estamos aqui com bastante flexibilidade e tranquilidade para continuar nosso esforço de aquisições e de crescimento. Eu queria aqui só reforçar aqui, aí já entrando um pouco aqui nas aquisições, nós anunciamos aí em fevereiro a aquisição da GEM, que ainda está em processo de aprovação regulatória. Essa transação tem uma dívida líquida interna de 1,7 bilhão, né, e tudo de longo prazo, custos bem competitivos, né, em bancos de fomento, e essa operação vai acarretar um incremento pro forma aqui de aproximadamente 0,3 vezes no indicador de dívida líquida para o EBITDA. E mesmo assim, a gente permanece em uma situação bem confortável aqui. Vamos lá para o slide 17, falar sobre os investimentos. Total de 4,2 bilhões, foi um aumento bem robusto, 55% perante 2020,
e 32,6% comparado com 2019. Só para lembrar que em 2020, né, em função da pandemia, nós fizemos alguma redução, né, mas já ultrapassamos facilmente esse patamar pré-pandemia. Esse aumento ocorreu principalmente nos valores aí de ativos elétricos. Os ativos elétricos aí tiveram um crescimento de 88,6% no ano, né? E do total investido nesse período, 73,3% foram adicionados para as distribuidoras e 19,6% para transmissoras que estão em construção. E em relação a ativos não regulados, nós tivemos aqui o total de 326 milhões, 191 milhões aproximadamente foram alocados aqui em 15 parques de energia fotovoltaica da nossa subsidiária Alsol, que é a nossa empresa de geração distribuída, que hoje aí está com a capacidade aproximada de 78 megawatts-pico. Eu queria reforçar aqui sobre os investimentos aqui do plano de investimento para 2022, né? Vão ser investimentos recordes, 5,6 bilhões para o grupo, 3,8 dedicado aqui para a distribuidora, 1 bilhão nós vamos dedicar para a geração distribuída, cerca de 250 milhões para a geração centralizada e 360 milhões para transmissoras e dos outros investimentos cerca de 124 milhões. Dos 3,8 bilhões investidos que vamos investir aqui no segmento de distribuição, 2,6 serão adicionados às concessões de Rondônia, Mato Grosso do Sul e Acre. Do total considerado nas obrigações especiais de 677 milhões, 23,3% são dedicados aqui para o Acre e 26,2% para Rondônia. No segmento de geração distribuída, o total de investimento estimado desse 1 bilhão já engloba a aquisição da Vigio, né, que nós divulgamos no final de janeiro, que vão ser no total de 41 unidades de geração distribuída de fonte solar e vão adicionar aqui 136 megawatts-pico no portfólio da Alsol entre os anos de 2022 e 2023. Acho que aqui é importante ressaltar que a Energisa já vem se posicionando estrategicamente nesse segmento, né, desde a aquisição da Alsol lá em 2019, e a sanção da lei, a 14.300, trouxe aqui uma segurança jurídica que faltava esse segmento e com incentivo aqui para a Energisa intensificar esses investimentos no segmento de geração distribuída, e até 2024 esperamos aí adicionar cerca de 460 megawatts-pico no nosso portfólio. No segmento de transmissão, nós estamos aqui com 362 milhões, representa aqui 6,5% do total. Esse valor já engloba praticamente o projeto de Tocantins 1, com 225,4 milhões, e o Amazonas, que vai receber 75 milhões. Vamos para o próximo slide, falar aqui do segmento de transmissão, que já que é um segmento que tem tomado grande relevância aqui no grupo, em termos de diversificação de risco da distribuição. Aqui eu mostro os empreendimentos Greenfield, apesar de ser um ano desafiador aqui de 2021, nós estamos cumprindo o cronograma dos projetos e já investimos um total de 1,7 bilhão até o momento, 57% ou 2,9 bilhões previstos, sendo que 821 somente no ano de 21. Em dezembro... Acho que tem um áudio aberto. Em dezembro de 21, energizamos o projeto Energisa Pará 2, foi concluída com 15 meses de antecedência, e nós vamos permitiu aqui o registro antecipado aqui de 91,39% da RAP de 39 milhões. Essa entrega aqui atesta aqui a capacidade da Energisa na disciplina de alocação e otimização de CAPEX, além de
obviamente, potencializar aqui o retorno dos nossos acionistas, né? Todos esses projetos estão dentro do cronograma e estamos aqui com premissas de antecipação e otimização de CAPEX em todos os projetos. Eu queria ressaltar também que a gente foi vencedor do lote 5, do leilão de transmissão, o 02 de 21, né? Foi uma subestação lá no Amapá, que tem um investimento ANEEL previsto de 141 milhões e uma RAP de 11,3 milhões. Esse lote ele faz parte de uma das obras aí de solução estrutural para o atendimento da região de Macapá e vai trazer mais confiabilidade e robustez ao sistema elétrico do Estado. E estamos prevendo aqui a assinatura do contrato de concessão no final desse mês de março. Bem, próximo slide, por favor. Aqui só falando um pouco na sequência aqui dos M&As de transmissão. Aí, obviamente, aqui está as duas transmissoras, uma no Pará, outra no Amapá e outra aqui na região que vai do Rio de Janeiro até São Paulo, da aquisição da GEM, né? E também nós tivemos aqui a aquisição aqui da GPTE, e esse total de investimento aqui vão ser 924 milhões. Deixa eu ver aqui mais aqui sobre esse slide. Só para questão aqui numérica, né? A Gemini aqui possui 1.451 quilômetros de linha de transmissão, são 8 subestações, e o total de receita operacional de 363 milhões. E juntando aqui com as aquisições da GPTE, que a gente chama agora de Energisa Paraná-Taíta, o total de receita operacional será de 374 milhões. Obviamente, como já mencionei, a GEM está ainda em processo de aprovação junto ao CAD e ANEEL, né? Bem, passando para o último slide, aqui é só sobre a receita, né, da transmissão. São 8 projetos, 4 deles 100% operacional, 1 em operação parcial, a Energisa Amazonas, 3 em construção, e após a conclusão da operação da GEM, né, nós vamos ter 11 concessões no nosso portfólio. A RAP atual pro forma de 175 milhões, aí já considera as concessões de Goiás, Pará 1 e Amazonas parcialmente, né? E a Pará 2, que é com a segunda fase, que entrou agora em dezembro de 21. E a GPTE, que foi finalizada a aquisição agora em fevereiro de 22. Então, para 21, a RAP da companhia foi de 124,3 milhões, já considerando a RAP de 100 milhões aqui da Energisa Goiás, Pará 1, e que são 100% em operação, e a RAP de 23 milhões da Pará 2 e Energisa Amazonas, nos trechos que foram concluídos antecipadamente, com EBITDA regulatório de 79,8 milhões no ano. Com relação aos ativos de construção, que é o Tocantins 1 e 2, e Energisa Amapá e o restante do Amazonas, e nós estamos aqui focados em construir esses projetos. Em média, nós estamos aqui com antecipação entre 8 e 18 meses. Isso também pode ser aqui um efeito aqui para potencializar o retorno dos acionistas. E aí, se a gente juntando tudo, né, com Gemini e etc., né, nós vamos chegar aqui com 676 milhões de RAP, no RAP pro forma aqui do ciclo 21-22. Bem, é isso que eu queria apresentar. Eu termino aqui, eu deixo disponível aqui o áudio aqui para perguntas e respostas. Operadora, por favor. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviados via ícone Q&A,
no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Guilherme Lima, analista Sell-Side Santander. Guilherme, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Guilherme, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é em relação à performance de PSLD no trimestre. O que a gente pode esperar para 2022? Se vocês puderem comentar um pouco sobre essa performance no TRI. O que a gente pode esperar aí com os crescimentos tarifários, como é que isso deve impactar? E a segunda pergunta em relação à renovação de concessão de distribuição, como é que esse assunto está evoluindo junto ao regulador? E se vocês acreditam que isso poderia ser feito de maneira onerosa com as empresas. Tá, eu vou dividir aqui a resposta, tá, Guilherme? O Alexandre vai responder sobre a última parte da sua pergunta, que é sobre a renovação de concessão, e sobre a primeira parte, o Jorélio vai responder, tá bom? Eu vou colocar aqui em mudo. Boa tarde, Guilherme. Bom, em relação à questão do PSLD, comparação dos trimestres, na comparação com o último trimestre de 2020, houve uma elevação. A gente vai recordar que 2020 tem um efeito de bandeira, né, que já pesa aqui nesse último trimestre, quer dizer, ele muda bastante o valor das faturas. E do ponto de vista operacional, 2020 foi um final de ano bem seco, o que facilita as ações de cobrança, né, principalmente corte. 2021, como o próprio Maurício comentou, já foi o contrário. Então, isso afeta um pouco a nossa capacidade. Então, assim, de forma resumida, foram esses dois efeitos. Com relação a 2022, quer dizer, o nosso esforço é de continuar uma busca de redução, embora a gente saiba, né, que o cenário é bem desafiador, porque ainda tem aí Covid, tem toda essa crise econômica decorrente aí da situação mundial, crise logística, mas o esforço é no sentido ainda de conseguir redução. Acho que o Alexandre agora vai abordar a segunda, né, Alexandre? Boa tarde, Guilherme. Sobre a renovação de concessões, esse assunto realmente tem muitas dúvidas, né, do mercado a respeito desse assunto. Hoje, pela manhã, inclusive, a gente teve aqui um retorno de uma reunião que foi feita aí com alguns investidores do próprio Ministério, que é quem é responsável por esse tema de renovar a concessão e representa o poder concedente. O que nós acreditamos é que é um tema que está evoluindo, não acreditamos na onerosidade, tá? Mas, inclusive, o PL 414, a minuta que deve ser registrada proximamente, aí talvez na próxima semana ou na outra, já conta lá, inclusive, com o mecanismo de prover essa indicação de renovação de concessões sem esse ônus que estava sendo proferido aí no mercado, tá? Obrigado. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta é do Daniel, analista Sell-Side. Daniel, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Daniel, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado aqui pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui sobre geração distribuída. Tá, a primeira qualitativa aqui, né? Quer dizer, vocês já têm aí um capex elevado, né, para 2022.
Acho que esse nível aí de CAPEX foi até um pouco surpreendente aqui para a gente. Queria saber, olhando para frente, né, se segue desta forma nos próximos anos. Tá, e a segunda pergunta é um pouquinho mais quantitativa, se vocês puderem compartilhar com a gente qual que é o nível de CAPEX por megawatt instalado aí que vocês observam na geração distribuída, e se puderem dar uma ideia do nível de retorno para esses projetos, seria bastante legal. Obrigado. Bem, Daniel, prazer revê-lo. Bem, não fique surpreso em ser surpreendido, porque a Energisa sempre surpreenderá você positivamente. Então, assim, esse ritmo deve continuar em 23, tá? Como já foi mencionado, queremos agregar cerca de 460 mega pico até o final lá de 24, né? Sobre atualizações de preço, Roberto, como é que nós estamos mais ou menos hoje? Um minutinho só aqui. Agora, a taxa de retorno, assim, é um retorno superior que a distribuição. Eu não quero aqui abrir, vamos dizer, taxas aqui, mas é superior, tá? Aqui me confirmaram aqui, estão na faixa de 5 mil, né? 5 por watt pico, né? Perfeitamente, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta. A nossa próxima pergunta é da Adélia Souza. Adélia, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir. Oi, pessoal. Uma pergunta rápida aqui, que eu queria só que vocês dessem um panorama de como está a questão de PDD agora no início de 2022, porque vocês colocam aquele indicador de inadimplência de curto prazo, né? E a gente viu um aumento de 1,9% no terceiro TRI de 21 para 2,2% no quarto TRI. E a PCLD, né, do resultado também aumentou marginalmente. Só que, por outro lado, quando a gente olha a análise mensal, deu uma recuperada aí em novembro, dezembro. Então, eu queria entender um pouquinho como é que está essa dinâmica aí para o início do ano e o que vocês veem de tendência. Tá bom? Obrigada. Tá, é um prazer revê-la, Adélia. Olha só, é sazonal isso, tá? Tipicamente, você tem uma recuperação em dezembro, devido às campanhas que são feitas para aproveitar 13º, coisas desse tipo, tá? E aí começou o ano, né? IPTU, IPVA, escola das crianças, aí vai, né? Então, assim, tem um incremento da inadimplência em dezembro, em janeiro e fevereiro. Particularmente este fevereiro deste ano, nós tivemos o último dia útil no dia 25 de fevereiro, tá? Então o carnaval se avançou ali, mas você vê tipicamente uma queda brusca logo nos primeiros dias de março, tá? Então a arrecadação, por exemplo, em março está indo bem, terminou o mês assim, mas está indo bem, recuperando, vamos dizer, talvez o esquecimento, vamos dizer, dos primeiros meses, tá? Mas assim, uma tendência um pouco, eu diria, você tem que batalhar um pouco mais, tá? E o nosso comercial tá bem ativo, tá? Tá bom, mas assim, dada a elevação das tarifas e o cenário inflacionário batendo na renda média da população, você ainda não está preocupado com uma elevação maior da PDD esse ano, né? Não, ela sempre fica, né, Adélia? Você tem um cenário inflacionário, isso sempre é preocupante, né?
Por outro lado, foi aprovado agora o empréstimo setorial, né, que isso deve dar algum alívio, né, você acaba diferindo um pouco desses impactos inflacionários, né, então isso alivia, né, a própria bandeira, né, a bandeira, devemos passar para a bandeira verde logo, né, então isso aí também alivia em termos tarifários aí para a população em geral, né. Então, assim, é uma preocupação se você tiver uma continuidade da inflação alta por muito tempo, né? E a população não conseguindo capturar essa inflação em termos de remuneração. Né? Beleza, obrigada, Maurício. A nossa próxima pergunta é do Fernando Fanchin, analista buy-side, Moss. Fernando, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Fernando. Obrigado, boa tarde a todos, Maurício e equipe, tudo bem? Bom, Maurício, eu vou voltar aqui num tema sobre o qual a gente já falou algumas vezes, que é a situação da put do BNDES, né? Eu queria saber se você tem alguma coisa para dizer sobre isso, algo mudou nesse tema. E a segunda pergunta é se tem mais algum outro evento societário aí previsto para o futuro próximo, né? Eu sei que uma ideia que vocês têm aí simplificando eventualmente as estruturas, né? E recomprando minoritário nas distribuidoras, enfim, tem alguma coisa, de certa forma, vamos dizer assim, de housekeeping para fazer aí em breve? Obrigado. Bem, vou responder de trás para frente aqui, né? Sobre o housekeeping aqui de estruturas societárias, né? Exceto, assim, pelo Tocantins, né, que você tem uma posição mais relevante do Estado, né? As outras são muito pequenas, né? Você poderia fazer uma incorporação de ações, né? Mas, assim, talvez isso seja muito trabalhoso, um percentual muito pequeno, tá? Então, assim, não tem nada assim planejado, não, assim, como a prioridade, né? Pode ser que um dia você faça isso, né? Então, assim, agora, sobre o Tocantins, depende do Estado querer alienar a sua posição acionária, né? Então, acho que nesse ano eleitoral, acho que não tem movimentação, não vi nenhuma movimentação de desejo do Estado Tocantins realizar isso, tá? Sobre o BN10, tá? As condições, vamos dizer, para a decisão do banco já estão dadas, né? Nós até antecipamos a declaração de dividendos para dezembro, estimular o banco, já que essa é a última declaração de dividendos para determinar a quantidade de ações que o banco terá direito lá em agosto, né? Não está previsto nenhum pagamento de dividendos até agosto, então, de forma que as condições estão aí, já estão dadas, né? Agora, infelizmente, acho que essa volatilidade de mercado recente, né, devido aí à crise da guerra da Ucrânia, né, isso aí afetou aí, talvez aí o desejo de prosseguir alguma transação no curto prazo. Então, eu não tenho escutado mais nada deles sobre uma movimentação vamos dizer, nesse momento, tá? Mas, havendo aí alguma melhoria de mercado, acho que acredito que eles possam repensar esse projeto, antecipar vamos dizer, a subscrição, realizar o exercício do bônus de subscrição, fazer a subscrição das ações, e, quem sabe, aí depende deles também, né, a alienação das ações na sequência. Legal, obrigado, hein? Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seu nome será anunciado e assim fará a sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, volto a palavra ao Maurício Botelho para as considerações finais.
Bem, agradeço a presença de todos nesse call de resultados de 2021. Deixar a mensagem aqui que estamos confiantes que vamos entregar melhorias operacionais em todas as distribuidoras. A Rondônia segue firme aqui na redução de perdas. Acredito que teremos melhorias a apresentar aqui no primeiro trimestre. E estamos com firme propósito na expansão dos negócios não regulados, né? Já na Alsol e outros negócios que estamos aqui à procura. Então, eu acho que essa é a mensagem final. Então, muito obrigado a todos. Boa tarde. Encerramos a videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2021 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.